aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhes disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra nos fala sobre a questão dos bens materiais. Esse é um tema muito forte no Evangelho de São Lucas. Nós sabemos que São Lucas é o estrangeiro, é o evangelista que não era judeu de raça, né? E claro, por isso já tinha uma série de restrições em relação ao convívio com os judeus. Tudo era muito diferente quando um judeu precisava se relacionar com um estrangeiro. E no Evangelho de São Lucas ele retrata com muita viveza essas diferenças, entre elas a diferença de dinheiro. Em geral, os judeus, não é, tinham mais condições, pelo menos aqueles que moravam também fora da Judéia e estavam em contato com os helênicos, né, os que eram pagãos, os estrangeiros. E São Lucas então nos coloca essa parábola que é única no seu evangelho. Nós não vamos encontrar a parábola de hoje, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Somente São Lucas atrás, né? E o tema deste domingo, porque São Lucas vai trabalhar ainda essa questão dos bens materiais em outras passagens que nós vamos ler em outros domingos, o tema de hoje é o acumular, é o ajuntar para si. E essa é uma questão próxima, muito próxima dos bens materiais, logicamente. A primeira leitura de hoje vai nos colocar já nesse ambiente com esse refrão: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A leitura de hoje nos chama a sabedoria, mas para isso é necessário reconhecer que muitas vezes nós gastamos o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas energias, o melhor da nossa inteligência em coisas que são vãs.
Daí, vaidade. Muitas vezes, gastamos de nós quase tudo, esgotamo-nos naquilo que não é permanente, naquilo que não é eterno. Quando é que nós percebemos isso? Quando nós fazemos dessa nossa existência nesse mundo, que começa no momento da nossa concepção e nascimento e termina com o momento da nossa morte, esse parêntese da nossa existência, quando nós colocamos isso como se fosse a totalidade, como se a nossa vida fosse somente nessa terra, como se não houvesse outra coisa. Meus irmãos, o início da sabedoria está em nós percebermos que o tempo em que nós vivemos aqui é um momento muito pequeno comparado com o conjunto da nossa existência. A maior parte da nossa vida, da nossa existência, do nosso ser, meus irmãos e irmãs, nós a passaremos na eternidade, diante de Deus. E é loucura, como diz aqui o Evangelho, é loucura viver este tempo sem nos prepararmos para lá. Loucura. Nesse mundo, criamos muitas habilidades, não é? Conhecemos lugares, conhecemos pessoas, aprendemos talvez outras línguas, profissões, ciências, e tudo isso é bom. A palavra de Deus não demoniza nem os bens, nem o conhecimento humano. Agora pensa bem, não é uma loucura falar muitos idiomas, mas não saber falar com Deus? Não é uma loucura saber estar em vários lugares, conhecer países, regiões, mas não saber o que é estar diante do Santíssimo? Mas não saber portar-se diante de Deus? Padre, eu sei estar com todos, com o mais humilde e com os ambientes mais requintados. Que bom! Mas você sabe se portar diante de Deus? Se é lá que eu estarei a maior parte da minha existência, que loucura me preparar tão bem aqui na terra e não saber viver no céu. Já temos a oportunidade de aprender a viver no céu. Me relaciono com muitas pessoas, Padre, que bom. Tenho muitos amigos, Padre, que ótimo. Mas você é amigo do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Essa é a vaidade. Às vezes é duro nós escutarmos isso, mas sem essa doutrina de sabedoria, nós estaríamos desperdiçando miseravelmente o nosso tempo. E aí aparece na liturgia de hoje, no Evangelho, uma coisa que desgraçadamente não é uma coisa só do tempo de Jesus, é uma coisa também do nosso tempo. O problema de se repartir uma herança. Quem nunca escutou uma história dessas? Tomara que não tenhamos vivido em nossas famílias, hein? O que não é fácil também não experimentar isso na família. Mas quantas histórias, não é? Amigos, irmãos, parentes tão próximos e queridos, quando chega o momento do inventário, guerras, inimizades, crimes às vezes, injustiças terríveis. E isso talvez, não, isso por quê, diz Jesus? Porque a ganância é uma idolatria. Nosso querido Dom Henrique Soares da Costa, bispo lá do Nordeste, faleceu há 5 anos atrás, ele dizia sempre isso: cuidado com o dinheiro não é mau, mas ele é traiçoeiro, e ele te passa a perna. Esse é o problema, passa a perna mesmo. Se você é cristão, de uma família cristã, talvez o tema do dinheiro vá chegando devagar assim, né? Com muita educação, com muito boas razões, mas depois ele te passa a perna. E se você não abrir o olho, você vai estar deixando tudo pelos bens materiais, até os seus filhos, delegando a educação deles sempre a outros, não vigiando aquilo que está influenciando a ele. E depois a gente se pergunta: quem ensinou isso ao meu filho? O celular que você deu a ele, o tablet, professor, a cuidadora, o cuidador. É aí. Se nós não abrirmos o olho,
chega. E isso se nós somos cristãos verdadeiramente, ouvimos a palavra de Deus, porque se nós já nascemos num ambiente pagão, o dinheiro não entra pedindo licença devagar, não, ele já entra chutando e derrubando a porta. E você chega para uma criança e pergunta: o que você quer ser? Ela diz: eu quero ganhar muito dinheiro. Pois é, será que nós estamos girando em torno disso? E depois, o que será de nós? E o que será de nós na eternidade? Talvez a parábola de hoje pudesse ser atualizada, né? Esse negócio de celeiro, trigo, está muito antigo, né? Vamos trocar, comprar um carro, fazer uma casa, construir uma área de lazer, acumular um bem determinado. E aí um belo dia, quando nós olhamos e falamos: poxa, agora trabalhei tantos anos para conseguir isso. Naquela mesma noite, descobrimos que temos uma enfermidade. Ou então, alguém que nós pensávamos que poderíamos nos apoiar durante toda a vida, nos trai, sai da nossa vida e destrói tudo. Ou então muda a situação. Eu fico imaginando como estão os nossos irmãos cristãos agora na Ucrânia, por exemplo. Pois é. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, se não é de Deus o nosso coração. Termino então a homilia dando a resposta. Meu Deus, então padre, o que eu faço da minha vida, né? Pois leia bem lidinha a segunda leitura de hoje. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus, meus irmãos. Se nós não escutamos a palavra de Deus, seremos pegos nesta arapuca do dinheiro, nessa armadilha, não é? Conta uma história que uma vez uma pessoa chegou no céu, lógico que é uma história de moral assim, né? Que chegou no céu e tinha um cartaz que dizia assim: o que acumulei eu perdi, o que gastei já se foi, o único que tenho foi o que distribuí. O que nós levaremos para o céu? Senão aquilo que nós fizemos de bem, senão aquilo que nós conseguimos distribuir, senão aquilo que nós fizemos frutificar nessa terra para o bem da minha família, dos meus irmãos, dos mais necessitados e, sobretudo, que serão os nossos porteiros no céu. Que olhando para a eternidade, nós tenhamos a sabedoria. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.